Louvado seja o Senhor, por quem Tu és, por todos os Seus feitos. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos, nós chamamos. Jesus, és tão lindo, és tão perfeito. És tão lindo, és tão perfeito. Chamamos, chamamos. Chamamos, Jesus, chamamos. Xaralababaxu de calaxada. Raço de calaxada. Xaramaçu de calababaxu. Feche os seus olhos só por alguns instantes. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer. Como Tu quiseres. Nós chamamos, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Tu és digno de louvor. Santo Deus. Tu és digno de louvor. Assim que você abrir no texto, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Amado Espírito, nós bendizemos o Seu nome, porque indiscutivelmente o Senhor está conosco. Não pelo que sentimos, mas sim pelo que cremos. O Senhor nos disse que o Senhor não nos deixaria só. E crendo que o Senhor está conosco, queremos pedir que de uma forma sobrenatural o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Precisamos ouvir a Sua voz, pois é ela que nos dá direção. És Tu, Senhor, que nos dá vida, que nos dá sentido a todas as coisas, pois Tu és o motivo
Por ti e para ti são todas as coisas. Por isso queremos te pedir, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los. Vamos ler de novo. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fostes para a esquerda, irei para a direita. Se fostes para a direita, irei para a esquerda. Verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Verso 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Vamos ler de novo esse trecho. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto de Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Eu queria ministrar nessa noite algo que Deus falou comigo, baseado nesse texto, em alguns textos que nós vamos ler. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma ligação familiar muito grande. Pessoas que andavam juntos, pessoas que tinham uma ligação muito forte, porém, se separaram. Porém, a minha intenção nessa noite não é simplesmente falar dos quesitos, do porquê que Ló se separou de Abraão, Abraão de Ló, ou vice-versa. O que eu quero que nós prestemos um pouco atenção
é que na vida de Abraão, algo aconteceu. O que eu quero que nós notemos é que, partindo de uma decisão que Abraão tomou, algo aconteceu na vida dele. Quando Abraão decidiu se separar de Ló, algo aconteceu na vida de Abraão. Aquela decisão foi como um divisor de águas na vida dele. O que eu quero que nós prestemos um pouco atenção aqui, não é simplesmente o que Abraão tinha, e não é simplesmente o que Abraão ia ter depois, porque se você for continuar lendo, você vai perceber que depois da separação, Abraão cresceu muito mais. Abraão se tornou muito mais rico, porque ele já era rico. Amém? Só que essa decisão colocou Abraão no novo lugar. O tema nessa noite é saindo de um lugar chamado comodismo para responder o chamado de Deus. Amém? Saindo de um lugar chamado comodismo, conformismo, para responder o chamado de Deus. Escute, o que Abraão estava vivendo, até mesmo com Ló, era muito cômodo. Só que houve uma circunstância que fez com que Abraão tomasse uma decisão. E no verso 14, vamos ler de novo, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou. Vamos ver esse detalhe de novo. Verso 14, capítulo 13, verso 14, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deus liberou algo sobre Abraão, depois que ele se separou de Ló. Se você for avaliar o contexto e o que nós lemos, diz que Abraão tinha muitos gados, e Ló também. Eu acredito que eles já estavam há algum tempo crescendo. Porém, tudo que estava acontecendo na vida deles era cômodo. E esse comodismo gerava um conformismo. Então, se eu estou bem aqui, se eu estou satisfeito com o que está acontecendo, por que mudar? Só que veja que o versículo enfatiza, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Nós somos ensinados e nós cremos nisso definitivamente, que a cruz do Calvário, ela é suficiente. Nós não precisamos fazer mais nada, tudo foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? Indiscutivelmente. A questão que nós vamos falar não está ligado àquilo que Cristo fez. O que eu quero que nós falemos um pouco nessa noite não é o lugar que Cristo está ou que Ele fez, mas sim o lugar que nós estamos. Perceba que Deus tinha algo para liberar sobre a vida de Abraão. Só que isso foi liberado depois que ele tomou uma decisão. Existem decisões na nossa vida que elas são cruciais, que elas são fundamentais para que Deus possa manifestar aquilo que Ele tem para manifestar em nós e através de nós. Não, mas espera aí, você está pondo condição. Não, volto a dizer, Cristo fez. O que eu quero dizer é, se nós alcançamos este lugar, e é baseado nesse texto que eu quero começar a falar exatamente de decisões que nos tiram do lugar.
Porque a decisão de Abraão tirou ele de um lugar. Talvez você entenda que eu estou falando simplesmente de ativismo. E no decorrer da mensagem você vai perceber que não é simplesmente ativismo. Se Abraão permitisse com que o comodismo, com que o conformismo dominasse a vida dele, ele não tinha saído daquele lugar. E essa palavra se encaixa exatamente para o que eu quero ministrar nessa noite. Existe algo indiscutivelmente que foi liberado sobre a minha e a sua vida. Mas talvez uma decisão, nós estamos a um passo de entrar neste lugar. Existem coisas que nós estamos querendo ver, e glória a Deus por isso, precisa existir esse anseio em nós. Por exemplo, quantos querem ver um cadeirante levantar de uma cadeira de roda? Quantos querem ver um aidético ser curado? Quantos querem ver um cancerígeno ser curado? A minha pergunta para você é: a cruz foi suficiente para isso, sim ou não? Sim ou não? Então, como nós temos aprendido, o erro não está do lado de lá. O erro não está do lado de lá. Não existe mais nada que nós possamos esperar, ou não devemos de forma alguma esperar algo acontecer. Porque o que precisava ser feito, foi feito. Só que nós estamos olhando para um homem aqui, que Deus queria liberar algo sobre a vida dele. Porém, o que fez ele desfrutar disso que Deus tinha foi sair desse lugar chamado conformismo. Eu volto a dizer, eu não estou falando de ativismo. Talvez para resumir, é entrarmos no mesmo lugar que Abraão entrou. Só que para nós esse lugar é muito claro, chamado Cristo. Por isso que eu não estou falando simplesmente de ativismo. Talvez você pense assim, não, agora eu vou evangelizar. Não é isso. Por mais que é isso também. Aí você pergunta, é ou não é? Eu falo, é. Só que tudo que você for fazer seja reflexo daquilo que você se tornou. Quando Abraão saiu de um lugar que ele estava preso, que ele estava conformado, ele entrou num novo lugar, uma promessa foi liberada sobre a vida dele. Aí você diz assim, não pastor, tem coisa que é incondicional. Sim, é verdade, tem promessa que ela é incondicional, ela não depende de mim, de você. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui querem que Jesus volte? Levanta a mão, só para me saber. Agora seja sincero. Quem não quer que ele volte agora? Levante a mão, só para me saber. Tem gente que não tem coragem. Mas se você acha que você tem algo para fazer ainda, era bom se ele segurasse mais um pouquinho, né? Mas enfim. Estar com ele é melhor do que qualquer outra coisa, amém? Só que essa é uma questão que não depende de mim ou de você. Ele vai voltar. Ponto final. Não, eu quero que ele volte. Não quero que ele volte. Não interessa. Isso não está condicionado. Isso é uma realidade, é uma promessa que de fato vai se cumprir, independente do que eu ou você esteja correspondendo. Nós vamos compartilhar outras situações aqui, porém, essa de Abraão para mim foi muito forte. Por quê? Porque aqui Deus começa a liberar algo que mudaria a história de Abraão. Aqui algo foi liberado sobre a vida de Abraão que alcança as nossas vidas. Uma nova geração, assim posso dizer, foi levantada através de Abraão. Porque ele decidiu sair do lugar
de conformismo, de comodismo que ele estava, para ir para um lugar onde Deus iria liberar uma promessa sobre a vida dele. Toda mudança ela traz desconforto, porém ela é necessária. Abraão estava vivendo num lugar onde tudo parecia estar bem. E ele tinha tudo para permanecer naquele lugar. Mas sair daquele lugar fez com que Abraão alcançasse lugares mais altos. E baseado naquilo que Abraão viveu, o que Deus falou comigo é que se nós quisermos viver lugares mais altos, nós precisamos decidir sair do lugar que estamos. Pastor, que lugar que estamos? Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, eu não sei você, talvez você esteja numa condição muito melhor que eu, e glória a Deus por isso. Só que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, tudo aquilo que foi conquistado e o quanto vivemos daquilo que foi conquistado, não tem como haver conformismo e dizer assim, nossa, está tudo bem. Quando eu digo está tudo bem, eu volto a dizer, não está ligado a Cristo, mas a mim e você. O quanto há de Cristo em nós. O quanto existe de Cristo em nós, o quanto Cristo se manifesta em nós e através de nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler de novo o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu olho para esse versículo, é muito claro os motivos pelo qual Jesus morreu. E Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E quando eu falo acerca de conformismo, está fundamentado exatamente nisso. Você que se faz essa pergunta, mas eu quero tentar te ajudar. Você está vivendo a vida de Cristo? Você está fazendo o que Ele faria? Você está vivendo como Ele vivia? Eu me pergunto isso. Eu estou fazendo o que Ele faria? Eu estou vivendo como Ele viveria? Quando nós olhamos para tudo que Cristo já fez na nossa vida, quantos aqui foram resgatados das trevas? Talvez se nós formos sentar com alguns aqui, talvez vocês tenham histórias assim, de deixar todo mundo de boca aberta. Talvez você tenha um passado tenebroso e ele ficou lá atrás, porque o seu passado foi apagado, amém? O problema é quando isso gera um conformismo e nós achamos que é só isso que Ele tem para fazer. Escute,
O que Cristo tem para fazer através da minha e da sua vida, ou na minha e na sua vida, não é simplesmente que nós sejamos transformados, muito pelo contrário. O que Cristo quer é que recebamos uma vida e partilhemos dessa vida. E quando eu falo de conformismo, é exatamente isso. O que Cristo fez na sua vida, com certeza já foi lindo. Talvez alguns aqui viviam no mundo das drogas, do crime, e hoje você foi restaurado, transformado. Glória a Deus. Seja qual for a condição que você vivia, eu creio que Cristo mudou a sua história. Porém, é importante que você entenda que isso não é o ponto final, foi apenas uma vírgula. Existe algo que Deus quer continuar a fazer através de mim e de você. E se nós não estamos neste lugar ainda, não tem por que nos conformarmos. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Ele estava num lugar onde muita coisa estava acontecendo. Só que Deus levou ele a um outro lugar, onde tudo foi multiplicado. Aonde ele alcançou coisas maiores. Preste bem atenção. Cristo nos chama para um novo lugar. E este lugar é onde Ele quer fazer. Pastor, como assim é onde Ele quer fazer? Só que esse lugar, Ele exige, ou melhor, para que nós entremos nesse lugar, é exigido que saiamos de um lugar que talvez parece estar muito bom. Indiscutivelmente existe algo que Deus vai fazer na igreja brasileira. Existe algo que Deus vai liberar na nossa nação. Eu creio que Deus vai se manifestar de uma forma poderosa. Amém? A pergunta é: será através de mim ou de você? O que me impede de viver aquilo que Deus tem? O que impedia Abraão era apenas uma decisão. E quando ele tomou essa decisão, algo foi liberado sobre a vida dele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Esse versículo, ele é fundamental. Romanos capítulo 12, verso 2. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, gente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Vamos ler de novo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, sim ou não? A vontade de Deus é perfeita, sim ou não? A vontade de Deus é agradável? Só que esse texto diz: não se conforme, para que você experimente disso. Ele está dizendo: não vos conformeis, mas transformai-vos. A transformação, a renovação está ligado a um novo entendimento que a palavra nos traz, que o relacionamento com o Espírito nos traz. E aí ele está dizendo: não se conforme, mas transformai-vos, para que possais experimentar qual seja. Escute, nós devemos sim experimentar a boa e perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus. Só que ele está dizendo aqui: não se conforme.
O lugar de conformismo, ele é perigoso, porque ele traz uma satisfação. E preste bem atenção, na caminhada com Cristo, não existe lugar para satisfação. Não, pastor, eu sou satisfeito. Escute, eu não estou falando daquilo que Deus fez ou faz. Eu estou falando do quanto que Ele tem para te dar. Não existe um lugar absoluto em Deus. Agora eu alcancei tudo. Não. À medida que nós vamos conhecendo Ele, a fome vai sendo liberada e o desejo de conhecer vai aumentando. Quanto mais você se aproxima, mais próximo você quer estar. Quanto mais você vive a verdade, maior ela se torna na sua vida. É como a última vez que eu ministrei, eu perguntei isso, e cabe exatamente nesse assunto. Quais foram os momentos que você mais quis fazer a vontade de Deus? Quando você estava buscando mais, quando você estava se entregando mais, ou quando você estava mais distante? Porque o relacionamento, ele gera semelhança. E quando eu falo de entrar em um novo lugar, é exatamente neste lugar. Esse lugar onde eu me entrego mais, onde eu busco mais, onde eu quero conhecer mais, onde a fome toma conta de mim. Quando nós começamos a entrar nesse lugar, indiscutivelmente, o poder de Deus começa a ser liberado. Porque é exatamente aí, assim como Abraão, apenas uma decisão. Abra sua Bíblia no livro de Reis. Segundo a Reis, capítulo 4. Nós vamos ler um trecho de um texto conhecido. Segundo a Reis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe respondeu: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vazias e ela as enchia. Verso 6. Enchia as vasilhas, cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Vamos ler o último versículo. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Escute. O que acabou? O azeite ou a vasilha? Se tivesse mais vasilha, teria mais azeite? Sim ou não?
Esse texto traz de uma forma conclusiva o que eu quero que nós entendamos nessa noite. Deus literalmente sempre está disposto a liberar algo sobre nós. A pergunta é: tem vasilha para pôr o que Deus tem para derramar? Pastor, como assim? O que revela se a vasilha, se existe vasilha ainda, é o nível da sua fome e da sua sede. Enquanto houver sede e fome, haverá comida e bebida. Porque no reino dos céus sempre haverá comida e bebida. Pastor, o que me impede de desfrutar de mais de Deus? O que me impede de ter mais óleo, de ter mais unção? Baseado no texto que nós lemos. O que impediu ela de desfrutar de mais é porque ela não tinha onde pôr. Nós muitas vezes nos colocamos num lugar de satisfação. Não, já está bom o que tem. Já está ótimo o que já aconteceu. E Deus está disposto a liberar muito mais sobre a minha e a sua vida. Só que como estamos conformados, não existe lugar para colocar tudo isso. Pastor, o que isso tem a ver com a manifestação do poder de Deus? Indiscutivelmente Deus quer fazer. A pergunta é: quem quer ser o caminho pelo qual isso deve acontecer? O quanto nós temos desejado, buscado e ansiado pelo reino de Deus, pela manifestação? Ou será que os cultos, será o que sabemos já é suficiente para você? Volto a dizer, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando eu olho para a cruz do Calvário, melhor dizendo, eu vejo que ainda existe muito mais. Existe muito mais. Não tem por que estarmos satisfeitos. Não tem por que estarmos acomodados. Não tem por que estarmos conformados. Eu não estou falando de ingratidão. A gratidão, ela sempre tem que existir. Só que entenda algo. Existe algo para ser liberado na sua vida e através da sua vida. Porém, assim como Abraão, assim como essa mulher, existem decisões que nos colocam nesse lugar. Escute, que decisão é essa, pastor? É fazer um monte de coisa? Não. É simplesmente se achegar aos pés dele e dizer: eu só saio daqui quando essa verdade se manifestar em mim. Só que o problema de nós como igreja é que o culto, o mover de um culto é suficiente. O problema é que o quanto nós comemos ou nos alimentamos se tornou o suficiente. Preste bem atenção no que eu quero que você possa discernir nesse tempo, que você entenda. Deus tem algo para liberar sobre a sua vida. Porém, você precisa sair deste lugar. Pastor, que lugar? Esse lugar chamado conformismo. Esse lugar chamado comodismo. Existe muito mais de Deus para ser liberado. Existe muito mais de Deus para ser liberado. Este sim é o tempo que Deus quer fazer. Não duvide disso. Você não precisa esperar mais nada. Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa se entregar. Você só precisa se render a Ele. E o que eu disse de fazer não são decisões baseadas em ativismo ou que você já sabe, mas sim decidir confiar
e se entregar mais a Ele e permitir com que Ele faça. Não se conforme com o estilo de vida com que você tem. Não se acomode. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho pouco tempo. Sim. Só que existe mais. E para você entrar nesse lugar, você precisa se entregar mais. E à medida que você vai se entregando, essa verdade vai tomando conta de você. E sem que você perceba, essa verdade começa a fluir. Fluir. E vai ter lugares que você vai passar, você não vai precisar falar. O poder de Deus vai se manifestar. O que eu tenho para dizer para você é que existe mais. Saia deste lugar de conformismo. Vá para o lugar que Deus está te chamando. Porque quando você entrar nesse lugar, existe algo, existe um poder, uma autoridade que vai ser liberada sobre a sua vida. Existe algo específico de Deus que eu quero liberar nessa noite para você. Você está esperando algo acontecer para que você possa se mover. Deus está dizendo: eu já fiz. Eu já fiz. Nós precisamos entrar neste lugar. Saia deste lugar de conformismo. Existem pessoas no nosso meio que Deus tem chamado você já faz algum tempo. Você tem tido um encargo maior de oração e de jejum. Deus está te chamando para este lugar. O mesmo lugar que Abraão foi levado e Deus liberou algo, Deus está te chamando e dizendo: entre neste lugar, porque é lá que eu vou liberar. É lá que eu vou liberar o que você precisa. Feche os seus olhos aonde você está. Eu oro para que o Espírito Santo desperte em mim e em você uma fome, uma sede incontrolável. Você pode ficar à vontade se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé. Só não fique no mesmo lugar. E isso também é profético. Pastor, eu estou com desejo de ir até a frente, se prostrar aí, não tem problema. Faça o que tiver que fazer, só não fique no mesmo lugar. Porque o Espírito Santo hoje está te chamando para lugares mais profundos. Ele está te chamando para lugares mais profundos. E você diz assim: pastor, eu quero isso. Então é só uma decisão. Pastor, que decisão é essa? É se entregar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Decida entrar neste lugar. Decida sair do conformismo, do controle de tudo. Vamos, levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz e diga: Espírito Santo, eu quero entrar neste lugar, eu quero entrar neste lugar. Eu quero entrar neste lugar, eu quero que essa verdade flua em mim. Fale com Deus. Meu sacrifício, outra vez o Espírito, eu me rendo a Ti, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês Espírito e eu me rendo a Ti. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos, vamos! Comece hoje! Não espere mais nada! Você está a um passo de entrar neste lugar. E esse passo, essa decisão depende de você dizer: eu vou entrar neste lugar, eu vou me entregar, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Chora lava soda lava nae. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, oh, enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Seu amor, o seu amor me transformou e encheu meu coração. Seu amor transformou e encheu meu coração. Com seus olhos fechados, se você puder, levante suas mãos aos céus. Você que está sentado e pode se levantar, se coloca de pé. Se você tem mais fome, ou melhor, se você tem fome e sede, vamos juntos com nossas mãos levantadas. Comece a dizer: Jesus, tira-me deste lugar, tira-me deste lugar. Quebra as cadeias que me prendem. Amado Espírito, eu oro para que toda inconstância vá embora em nome de Jesus. Que todo medo vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder e a autoridade do Senhor seja liberada. Que possamos usufruir, manifestar o seu poder onde passamos. Em nome de Jesus, uma unção seja liberada nessa noite. Uma unção que quebra todo jugo. Uma unção que desperta a fome. Vamos, óleo está sendo derramado. Aonde estão as botijas? Ele quer derramar mais. Ele quer derramar mais. Aonde estão as botijas? Oh, Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Diga sim ao chamado dele.
Yalamassou, Rassui Calabanaé, o seu amor, o seu amor, o seu amor me transformou e encheu meu coração. Seu amor me transformou e encheu o seu amor me encheu o seu amor e encheu. Algumas pessoas estão dizendo, mas e o meu passado? E o meu ontem? Ele não existe mais. E o que ele tem para fazer começa nele. Não está ligado a você, mas sim a quem ele é. Você é a extensão do reino. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Por isso eu queria, antes de encerrar, que você, com os olhos fechados, você se lembrasse de alguém que definitivamente precisa de um milagre, seja ele qual for, seja na área da saúde, seja na família, talvez o divórcio, a contenda. Se lembrou dessa pessoa? Comece a orar por ela agora. Comece a orar por ela agora. Comece a orar por ela agora. À medida que você ir orando, algo vai crescer dentro de você. Vamos, isso, levante a sua voz. Essa verdade vai crescendo dentro de você. Cristo vai tomando forma. Eu declaro que aonde essa pessoa estiver, aonde essa família estiver, um milagre vai alcançar a vida dela agora. Se você está neste lugar e precisa de um milagre, eu declaro a vida de Cristo tocando a sua vida agora. Tocando a sua vida agora. Seja transformado, seja curado. Encontre a paz que você procura. Vamos, libere essa vida. Ore de fato e declare um milagre acontecendo. Profetize, libere a vida. Libere a vida. Não aceite mais essa situação. Não aceite mais essa doença. Não aceite mais. Porque Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Oh! O seu